Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. As invasões holandesas do território brasileiro aconteceram entre os séculos XVI e XVII. Naquela época, a Espanha colonizava o Brasil por conta da União Ibérica, quando o reino espanhol anexou o território português. A Holanda tornou-se independente da Espanha e invadiu o Nordeste brasileiro para dominar a produção de cana-de-açúcar da região. Holanda e Portugal tinham boas relações comerciais. A cana-de-açúcar produzida pelos portugueses no Brasil era refinada e vendida na Europa pelos holandeses. Essas relações mudaram logo após a União Ibérica, no final do século XVI. Com a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, e a ausência de um herdeiro para dar continuidade, o rei espanhol Filipe II, alegando parentesco com Dom Sebastião, invadiu o território português, anexando-o à Espanha. Os espanhóis, então, cortaram os acordos comerciais entre Portugal e Holanda, por causa da guerra com os holandeses em 1568, e isso prejudicaria o comércio do açúcar feito pelos holandeses. A reação da Holanda não tardou, e, em 1624, os holandeses desembarcaram em Salvador, capital do Brasil. Eles queriam dominar as plantações de cana-de-açúcar e reaver os lucros com o comércio açucareiro. Além dessa questão econômica, havia problemas diplomáticos. Com a União Ibérica em curso, os inimigos da Espanha se tornaram inimigos de Portugal. Por isso, os holandeses invadiram o território brasileiro. No dia 5 de dezembro de 1631, com cerca de 1.600 holandeses, eles desembarcam no que hoje é a Praia de Formosa, em Cabedelo, município litorâneo da Grande João Pessoa. Montam um acampamento. E tão logo for possível, marcharão com mosquetes em punho em direção ao Forte de Santa Catarina, distante dali 1 quilômetro e protegido por Espanha e Portugal, que formavam a União Ibérica. A troca intensa de tiros de canhões e de mosquetes começa ainda na praia. E já no desembarque são registradas baixas. O combate vai durar todo o dia. Tem uma segunda investida à tarde, uma terceira à noite. Os ibéricos querem impedir a todo custo a tomada da praia, mas ela acontece. Os holandeses montam o acampamento, cavam trincheiras, se organizam para iniciar a ofensiva. Mas a invasão da Paraíba fracassa em apenas 7 dias. A Paraíba, no fim das contas, só vai ser conquistada no fim de 1634. Após outra batalha brutal entre ibéricos e holandeses. E a tática dos holandeses dessa vez deu certo. Bombardear o inimigo e fazer os recursos se esgotarem. Impedir que as pessoas não entrem e não saiam. Manter o inimigo dentro do forte, não permitir entrada de recursos e deixar que comida e água se esgotem. Foi o que aconteceu ao longo de mais de 20 dias. Até que o fim estava decretado. O cerco foi tão devastador, que os fortes resolveram se render. Acabou comida e munição. A rendição do forte aconteceu em 22 de dezembro de 1634. O dia seguinte foi de ocupação das unidades militares e de aprisionamento dos sobreviventes. A cidade de João Pessoa teve vários nomes antes da atual denominação. Primeiro foi chamada de Nossa Senhora das Neves, em 5 de agosto de 1585, em homenagem ao santo do dia em que foi fundada. Depois foi chamada de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em 29 de outubro de 1585, em atenção ao rei da Espanha Dom Felipe II, quando Portugal passou ao domínio espanhol. Em seguida recebeu o nome de Fredericade, Frederica, em 26 de dezembro de 1634, por ocasião da sua conquista pelos holandeses, em homenagem a Sua Alteza, o Príncipe, Frederico Henrique. Novamente mudou de nome, desta vez passando a chamar-se Paraíba, a 1º de fevereiro de 1654, com o retorno ao domínio português, recebendo a mesma denominação que teve a capitania, depois a província e por último o estado.
Em 4 de setembro de 1930, finalmente recebeu o nome de João Pessoa, homenagem prestada ao presidente do estado assassinado em Recife. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.